Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. É com muita alegria que nós retornamos para a gravação de mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Meus amados irmãos, como é de conhecimento de todos, nós já estamos caminhando então para a nossa terceira lição desse trimestre, lição que está fundamentada aí na discussão do primeiro e do segundo livro de Samuel. Neste trimestre estaremos estudando sobre o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em primeiro e segundo de Samuel. Lição esta publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus e por ocasião desse trimestre, temos o privilégio de termos uma lição aí comentada pelo pastor Osiel Gomes, que é pastor na Assembleia de Deus em Tiriricau, São Luís, e que também é escritor, conferencista, bacharel em teologia, direito e graduado em filosofia. Então, o irmão com um preparo muito bom para discutir esses temas. E já estudamos algumas coisas, irmãos, muito boas nesta lição, conhecendo os dois livros de Samuel, foi nossa primeira lição. Depois estudamos o nascimento de um líder profético e aí focamos no nascimento, tudo que girou ao redor desse nascimento, tudo que estava por trás dos bastidores nesse nascimento, as consequências, etc. E agora vamos nos concentrar na questão da chamada profética de Samuel. Este profeta tão abençoado, sacerdote e juiz de Israel, que participou desta passagem da teocracia para a monarquia, passou de um tempo de anarquia para um tempo de organização da nação de Israel, passou da época dos juízes para a época dos reis. Então, o profeta Samuel, ele surge em um tempo muito especial para o povo de Israel. Então, queridos, hoje nós vamos estudar um pouco, pensar um pouco sobre a lição número 3 para 20 de outubro de 2019, a chamada profética de Samuel. Aproveitando aqui, irmãos, eu quero agradecer aos muitos irmãos que têm se inscrito no canal. Nós vamos caminhando aí para 7.000 inscritos, pelas muitas visualizações. Na nossa primeira lição tivemos mais de 10.000 visualizações. Eu quero agradecer a gentileza dos irmãos, em meio à simplicidade do nosso comentário, os irmãos estarem aí apreciando, e a gente vê ali nos comentários, muita gente que tem sido edificada, tem sido ajudada, e isso é todo o meu prazer. Um grande abraço aos irmãos aí de Guarulhos, São Paulo, de Osasco, também aí de São Paulo, irmãos aí de Caxias, que sempre estão aí assistindo os vídeos, Caxias, no Rio de Janeiro, aos nossos queridos irmãos de Uberlândia, Deus abençoe vocês, aos irmãos do Pará, algumas cidades do Pará também, aqui aos muitos irmãos aqui da nossa capital, alagoana, Maceió, e do interior do estado, aos queridos irmãos da igreja ali onde estou pastoreando também, que são fiéis, assistentes desses vídeos, os irmãos aí de Benedito Bentes 1, recebam um abraço carinhoso. Enfim, todos os nossos irmãos que em qualquer lugar da nossa capital Maceió, do interior do estado de Alagoas, de outros estados do Brasil e do mundo, que acessam esses vídeos, irmãos aí de Portugal, Deus abençoe muitíssimo. Enfim, irmãos, a todos vocês, que Deus possa presentear com a sua palavra e que a nossa boca seja profecia de Deus para o seu coração. A você que ainda não é inscrito no canal, você tem aí embaixo do vídeo, você vai ver onde tem inscrever. Se você se inscreve, vão surgir aí, geralmente aparece 3 sininhos, Tem um sininho que tem uma aspazinha que é para você receber todas as notificações. Você clica ali também. E aí na mãozinha, não esqueça de dar aí o seu like, gostei do vídeo.
Isso contribui muito para o vídeo. E lá embaixo você vai ver um local onde você pode tecer algum comentário. Muito bem, queridos irmãos, lição de hoje é a chamada profética de Samuel e nós vamos nos concentrar então nessa questão da chamada profética. O textuário diz assim: Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. A verdade prática nos diz a verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 10, onde está escrito: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: Ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai te deitar. E há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Muito bem, queridos. Então está aqui textos que darão fundamentação a essa discussão, a chamada profética de Samuel. Nossa palavra, e eu quero aqui mais uma vez, eu falei em um vídeo anterior e quero aqui reforçar como uma palavra de instrução aos irmãos que são professores de escola dominical. Eu coloco aqui 10 tópicos que são de certa forma diferenciados em relação ao comentário que já está na lição, mas eu quero dizer aos irmãos que são professores que sigam a lição. Leia o textuário com a classe ou mande alguém ler, comente o textuário, leia a verdade prática, comente, depois venha para os tópicos da lição, introdução, primeiro tópico, não é, que fala da menção do profeta no livro, definição de profeta, Samuel e os demais profetas, né? Depois você tem aí o tópico número 2, o desenvolvimento do ministério de Samuel, você tem toda uma explanação. E depois o tópico número 3, o ministério profético na atualidade. Então tudo isso aqui é muito importante para que você não fique fazendo outros comentários paralelos e de repente o aluno diga: para que eu comprei a lição se o professor não lê a lição, não fala nada da lição? Então nós nem podemos ir para o extremo de ficarmos só lendo a lição e nem podemos ir para o outro extremo de abandonarmos a lição. A minha proposta aqui, não é, para você que é novo assistindo esse vídeo, é fazer a complementaridade da lição. Então eu não vou ficar debatendo ponto por ponto da lição, mas a minha ideia aqui é lançar uma nova forma de pensar e novas ideias para que você possa ampliar o seu estudo e o seu ensino. O primeiro ponto que eu coloquei aqui, irmãos, para a nossa meditação, é que tempos de crise são tempos para surgimento de profetas. Guarde essa palavra, anote que ela é muito importante. Quando é que surge o profeta?
o profeta, irmãos, é levantado para um tempo de crise. Bom, você vai observar, principalmente no reino dividido, que é um tempo à frente desse tempo aqui de Samuel. Samuel, ele participa aqui do início da monarquia, ali com Saul. Depois ele presencia, né, o início ali as articulações, né, para que Davi fosse rei. Ele vai ungir Davi rei. Ele não está juntamente com Davi quando Davi é rei. Ele morre antes, não é? Mas ele participa de tudo. Ele vê, não é, essa corrida da monarquia, né? Ele vê quando Saul assume, o povo pede um rei, ele entra até em crise por isso, né? Mas Deus disse para Samuel: olha, Samuel, eles não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim. Então levanta Saul, que é o primeiro rei de Israel, e Samuel chega a presenciar quando Deus rejeita Saul, e Deus ordena a Samuel que vá ungir Davi, um grande privilégio, porque Davi é o rei ali de Israel, né? O homem segundo o coração de Deus. Então, irmãos, nós vemos que o profeta Samuel, quando sua mãe o entrega no templo, foi um voto que ela fez, e ele cresce ali juntamente com Eli. Ele vê os filhos de Eli, Ofni e Finéias, ele vê os ofícios sacerdotais, né? E ele participa de tudo isso, ele cresce ali no templo, mas um homem íntegro, diferentemente dos filhos de Eli, né, que estavam corrompidos. Ele é uma pessoa íntegra, ele cresce, um homem de Deus, e logo ele é reconhecido por todo Israel. Israel percebeu que ele era chamado realmente como profeta do Senhor. E ele vai ser sacerdote, profeta e juiz ali em Israel. Esse viés profético de Samuel é algo distinto, porque juiz é uma coisa, sacerdote é outra coisa, profeta é outra coisa, né? Ninguém nas Escrituras reuniu essas três posições de uma vez só, né? Juiz, como juiz, ele julgava de forma itinerante, né? Ele tinha sua casa em Ramá, mas ele percorria as tribos ali, né, recém-organizadas, e ele julgava o povo nas suas questões. Como sacerdote, ele participava oferecendo sacrifícios, intercedendo pelo povo. E como profeta, ele era a voz de Deus ali para o povo. Há aqui algumas questões muito interessantes que diz assim: com Samuel, deu-se o início à prática de os profetas ungirem reis. Segundo os estudiosos, foi com Samuel que teve início o movimento profético formal em Israel. E com Elias, ele se desenvolveria ainda mais. A partir do ministério de Samuel, surgiram os profetas da corte, ou os profetas do palácio, os que atuavam junto aos reis. Alguns desses profetas não apenas aconselhavam os soberanos, mas também eram seus escrivães. Por exemplo, Samuel, Natã, Gade. E o que era o profeta, irmãos? O profeta, a lição vai dizer aqui, que em geral a palavra vem do hebraico nabi, que significava chamado por Deus, orador, porta-voz divino, mensageiro de Deus, cuja missão era levar o povo a obedecer à vontade do Todo-Poderoso. Como sacerdote, o sacerdote Samuel, ele levava as demandas do povo para Deus. E como profeta, ele trazia de Deus a palavra para o povo. Mas, bom, vamos fechar aqui o primeiro ponto. O profeta é levantado para um tempo de crise. Nós vamos ver lá em Isaías 6, que o profeta Isaías, ele tem, vamos dizer, a sua chamada autêntica, né? Ali no capítulo 6, quando o texto começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o profeta dizendo, o rei assentado, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, o seu séquito enchia o templo, e os serafins voavam por sobre ele, né? Com duas asas cobriam o rosto,
com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e eles clamavam, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E ali o profeta, quando teve aquela visão maravilhosa, ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí o Senhor ordenou que um anjo tocasse o seu lábio com uma brasa viva, um tenaz, e ele, né, a voz brada, né, a quem enviarei, quem há de ir por nós? E ele brada: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, irmãos, o profeta geralmente se levanta em um tempo de crise. Nós devemos guardar isso, porque às vezes nós não temos mais aquele profeta do contexto lá do Antigo Testamento. Mas se você é um porta-voz da palavra de Deus, você é classificado como um profeta, né? Todo aquele que entrega a palavra de Deus pode ser classificado como um profeta, não como o profeta lá do Antigo Testamento. Mas se você é um porta-voz de Deus, não é? Nessa configuração você é um profeta do Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós estamos instalados em um lugar difícil. Esta é a palavra de Deus para nós hoje. Estamos num lugar difícil, numa igreja difícil, numa cidade difícil, numa família difícil. E a gente pergunta: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Isto é a palavra de Deus para você hoje. Muitas vezes, irmão, é porque você é a voz profética de Deus nesse lugar. E se Deus tirar você, quem vai pronunciar a sua palavra? Então, em todo lugar de crise, tem que haver um profeta. O profeta não pode buscar conforto, porque o seu território, o seu teatro de operações é o lugar da crise. Então, Samuel é levantado em um tempo onde diz a Bíblia que a palavra de Deus era rara, né? O sacerdote Eli não havia repreendido seus filhos como devia. Os filhos de Eli estavam profanando o altar. Então, irmãos, imagine, se a liderança estava assim, vai ser a nossa próxima lição, vai pegar fogo, né? É a nossa próxima lição que vai falar sobre, vamos ver aqui, hoje estava dando uma olhadinha, a degeneração da liderança sacerdotal. Ora, irmão, se a liderança está degenerada, se a liderança está caída, se a liderança está corrompida, o que esperar do povo? Mas, em meio a esse contexto de crise, Deus levanta o profeta. Então anote aí em primeiro lugar, tempos de crise são tempos para surgimento de profetas. Olha o capítulo 3 da leitura que nós fizemos e o versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Isso é crise. Vamos ver o versículo 3. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca do Senhor. Claro que era a lâmpada lá do candelabro, mas eu quero dizer que quando a luz desse evangelho maravilhoso está quase se apagando, Deus levanta seus profetas com a sua palavra. Olha, irmãos, a corrupção pode campear o mundo. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, mas Deus não se deixará sem representação. E Ele levanta em todo e qualquer lugar os seus profetas. Em primeiro lugar. Segundo lugar, o profeta e sua chamada específica. A chamada do profeta é uma chamada diferente, não é como a chamada do rei, não é como a chamada do sacerdote, não é como a chamada do juiz. A chamada do profeta, irmãos, é uma chamada diferenciada. Olha, o profeta, ele não vem de uma genealogia. Não quer dizer que o pai era profeta, o filho vai ser profeta, o neto vai ser profeta. Não funciona assim. No sacerdócio funcionava porque havia uma tribo, e o pai era, o filho ia ser, e o neto ia ser, e os netos. Mas no meio do profeta não tem esse negócio de genealogia. Samuel, quem era Samuel? Quem eram os descendentes ali? Quem era? Né? Samuel até acompanhou a linha sacerdotal, que seu pai é lá pertence à tribo, né, dos coatitas, não é isso? Alguma coisa assim. Mas profeta não. Quem era profeta da família de Samuel?
Ninguém. Deus chama o profeta assim como chamou Eliseu lá, que vinha com a 12ª junta de boi, como chamou Amós, não é? Eu não era profeta, nem filho de profeta, nem nada, era um cultivador de sicômoro, não é? E tal, mas o Senhor me chamou e me colocou para falar para o seu povo, né? Então ele não tem genealogia. Outra coisa interessante, independência política. Profeta não casa com política. Profeta não pode se eleger a nada, irmão, porque ele não vai ganhar nada. Porque ele não vive para agradar o povo, não vive para dizer o que o povo gosta. Isso dá para político, mas não dá para o profeta. O profeta também é um homem do povo para o povo. Ele surge do povo, Deus tira ele lá do meio do povo. E às vezes quanto mais simples melhor. Deus tira e usa ele para o povo. E o profeta, ele é uma peça de confrontação. Subsídio didático-pedagógico da nossa lição, eu gostei que ela tem aqui uma informação muito interessante. Diz assim: Samuel, sendo ainda rapazinho, foi favorecido com uma revelação divina. Tal revelação dizia respeito à derrubada da casa de Eli, e foi com relutância que Samuel comunicou a mensagem a Eli. É por isso que o profeta treme na base, porque a palavra que Deus dá para ele é maior do que ele. E eu quero aproveitar aqui, porque me faz lembrar também de um texto de Jeremias. Você pode abrir sua Bíblia aí para você acompanhar. Jeremias capítulo 1. Mostra ali o início da chamada do profeta Jeremias. Veja o que o Senhor disse. Jeremias diz assim, capítulo 1, versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Versículo 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. Irmãos, ele teria que ter testa de diamante, testa de ferro, para poder entregar a palavra do Senhor. Então o profeta tem sua chamada específica, assim como Samuel também teve, não é? Samuel veio aí de uma mulher estéril, quer dizer, a princípio uma mulher que nunca teria filhos, mas o filho que nasceu foi um milagre e foi um profeta de Deus usado para a glória do nome do Senhor. Veja só, o ponto 3, falamos o primeiro, tempos de crise são tempos para surgimento de profetas. 2, o profeta e sua chamada específica. A chamada do profeta é diferenciada. O profeta, ele diz, 2 pontos, assim diz o Senhor, mas só pode fazê-lo se estiver disposto a ouvir. Então, irmãos, o profeta, ele não diz o que quer, não diz o que sente, não diz aquilo que ele pretende dizer, não diz aquilo que agrada ao povo. Ele, mesmo sabendo que o povo é manipulável, ele não pode fazer isso. Ele tem que dizer a palavra do Senhor. Ele é um canal de Deus, um porta-voz de Deus. Então, para que ele possa dizer a palavra, irmãos, ele tem que estar com o ouvido atento à voz de Deus. Então eu coloquei aqui, mais que língua afiada, ele deve ter o ouvido afiado, ou afinado, né? Para ouvir Deus falar com ele, porque ele vai ouvir Deus, né? E muitas vezes o que ele ouvia de Deus, ele temia dizer. Como é que eu vou ouvir uma palavra e vou enfrentar um rei Davi para transmitir a palavra? Como é que eu vou ouvir uma palavra e vou dizer para um rei Saul que está desviado? Como é que eu vou ouvir uma palavra e vou dizer para um rei Manassés e outros reis que eram maus, que sempre que eram contrariados já mandavam
matar. Nós vamos ver o caso de Micaías ou Mica, né, que profetiza no reinado de Acabe. Está lá aquele monte de profeta dizendo que Acabe vai para a batalha com Josafá, vai se dar bem, todo mundo dizendo. Josafá diz, nós não temos aqui um profeta do Senhor. Eu acho que Josafá desconfiou, que essas profecias mamão com açúcar, irmão, que só diz vitória para você, desconfie. A maior marca de um falso profeta é quando ele só diz as coisas que você gosta de ouvir. Ai, mas toda profecia que vem para mim é só beleza, é só melzinho na chupeta. Isso é falso profeta. A profecia genuína, ela vem para te corrigir e para te edificar. Então, ele não só deve falar bem a palavra, mas ele deve ouvir esta palavra e transmitir essa palavra com legitimidade. Então, nós vamos ver que Josafá ficou desconfiado. Só coisa boa aqui. Eu acho que ele sabia o rei mau, que era o rei Acabe. Josafá conhecia a Deus. E aí perguntou, não tem um profeta? Ah, tem aqui. Aí Acabe disse, tem aqui um tal de Micaías, mas só profetiza contra mim. Manda chamar. Aí vão buscar Micaías. O mensageiro já chega lá dizendo, olha, porque a corrupção, quando você não vai atrás dela, ela vem atrás de você. Então, o mensageiro corrupto já disse lá para Micaías, olha, todo mundo lá está dizendo para o rei que ele vai se dar bem. Né? Vai lá, diga. Ele disse, não, eu vou dizer o que o senhor mandar dizer. E quando ele chegou lá, ele ainda ironizou, falou que o rei ia se dar bem, aí Acabe disse, não, diga a palavra de Deus. Ele disse, eu vi Israel disperso, tal. Ou seja, o senhor vai morrer na batalha. Aí Acabe, tá vendo, Josafá, ele só profetiza contra mim e tal. Mas, irmão, o profeta não tem negócio de enrolation, não tem negócio de discurso agradável, de dizer, fazer cócega no ego das pessoas e tal. O profeta, ele tem que dizer a palavra de Deus, custe o que custar, doa a quem doer, porque ele não é dono da palavra. Quem é o dono da palavra é o Senhor, ele é um canal. E ele não pode alterar aquilo que Deus mandou dizer. Vamos ver aqui os versículos 9 e 10. Pelo que Eli disse a Samuel. Samuel tinha ouvido a voz de Deus. Aí Samuel disse, vai te deitar. E se te chamar de novo, aí você vai dizer assim, Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala porque o teu servo ouve. E aí, irmãos, quando o Senhor entrega a mensagem para Samuel para estremecer, ele, como disse aqui o comentarista, ele fica até receioso de dizer lá para Eli aquela palavra. Vamos ver aqui na introdução da lição, diz assim. Nesta lição veremos que o ministério profético do Antigo Testamento não se caracterizava pela adivinhação nem pela mera predição do futuro, mas tinha como principal objetivo levar a todos a ter um firme compromisso com Deus. Sua essência é anunciar a totalidade da mensagem divina. Aí, no finalzinho, diz assim, que é um texto que está lá em Jeremias. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Esse é o compromisso do profeta. E Samuel teve que fazer isso. Ele teve que dizer, assim diz o Senhor, e dizer a história toda. Quarto lugar, o profeta deve conhecer ao Senhor. Nós vamos ver no versículo 7, irmãos, que diz aqui no versículo 7, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Por que o profeta tem que conhecer ao Senhor? Porque há muitas vozes neste mundo, irmão. Tem vozes que são de nós mesmos, tem vozes que são do diabo, tem vozes que são das pessoas, não é? Tem vozes que são aí, não sei de onde. Mas o profeta que conhece o Senhor, ele sabe qual é a voz do Senhor. Como tem gente por aí hoje confundindo a voz do Senhor com outras vozes, e está dizendo que Deus falou, quando Deus não falou nada, nem pensou em falar.
e alguém está dizendo que ele falou. O Senhor está me dizendo. O Senhor está dizendo ou você está sentindo? Não é? Então, por aí, dizendo palavra quando Deus não mandou dizer nenhuma palavra. O que é isso? Falta do conhecimento do Senhor. Quem conhece ao Senhor, conhece a sua voz. Então, irmãos, isso é até o passo da caminhada cristã normal, porque Deus não vai usar um homem como profeta sem que o profeta conheça o Senhor. Ele tem que conhecer o Senhor. Até porque, há momentos, você vai ver lá nos dias de Elias, aqueles profetas de Baal, aquela coisa, tinha, irmãos, israelita embaraçado, achando que Baal é Deus, né? Então é preciso Elias vir e resgatar, porque Elias conhece a voz de Deus. Quando ele vai lá para a caverna, você vê que vem um terremoto, depois vem um fogo, depois vem não sei... E Deus não estava naquele negócio. Depois veio uma brisa suave e a voz de Deus estava ali. E o profeta identificou a voz de Deus. Então, o profeta deve conhecer ao Senhor. Claro que o texto diz aqui que Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque ele era um garoto, mas ele foi crescendo, foi se afinando e foi conhecendo ao Senhor. Quinto lugar, vamos ver as horas aqui que vão correndo, irmão. Quinto lugar, o profeta obedece aos trilhos da palavra. Isso aqui, irmãos, é muito importante. Muito importante, porque nós estamos falando da chamada profética de Samuel, estamos falando aqui do profeta, da profecia e tudo mais. Então veja só, a profecia, ela nunca pode desfazer o que a profecia por excelência já traçou. Então veja só, se levantava um profeta lá no Antigo Testamento e a sua palavra contrariava a lei de Moisés. Eram os escritos da lei de Moisés. Ou os escritos, vamos dizer, dos profetas. Esta profecia não era válida. A profecia não pode estar desalinhada da palavra. Hoje nós vamos ver, que está aqui no último tópico, a profecia nos dias atuais. Então o que acontece, irmãos? Nenhuma profecia ela pode sair aqui dos trilhos da palavra. Ora, nós temos duas formas de julgarmos profecia. Duas. Muito bem. Se a profecia trata de questões teológicas, nós temos que ver se está alinhado com a palavra, Se levanta um profeta aí e diz que não é Pai, Filho e Espírito Santo, é só o Pai e o Filho. Pode jogar essa profecia no lixo. Se levanta uma profecia aí dizendo que Jesus não era Deus, era somente um homem. Pode jogar por terra. Então, todas as vezes que uma profecia ela fere a palavra, o cânon sagrado, ela não serve para nós. Aqui é uma forma de julgarmos a profecia de cunho teológico. E existe a profecia de cunho pessoal. Ora, uma irmã se levanta, sendo usada no espírito de profecia, ela não é profeta, ela está sendo usada no espírito de profecia, e ela chega para mim e profetiza alguma coisa de fórum particular. Que eu vou ser um missionário, que eu vou ser um pastor, que Deus está abrindo uma porta e tal. Questões pessoais. Aí a Bíblia nos ensina o que nós devemos fazer. Dizer que a profecia é falsa? Não, porque a gente viu uma pessoa bem simplesinha falar, a gente vai julgar? A Bíblia diz não. Aí você vai aguardar o cumprimento da profecia. Se a profecia se cumprir, foi de Deus. Se não se cumprir, não foi de Deus. Só conheço nas Escrituras essas duas maneiras de nós julgarmos. Então, irmãos, o profeta obedece aos trilhos da palavra. Fora desta palavra, nós não podemos considerar nenhuma profecia. Eu costumo até dizer, porque tem muita gente por aí metido a profeta. Então, irmão, veja só, se esse profeta não gosta de escola dominical, se esse profeta não gosta de estar em culto de ensino, culto de doutrina na igreja, se esse profeta vive pelo meio do mundo profetizando e não comunica nada ao seu pastor,
Se esse profeta só aparece em reunião de fundo de quintal, você pode colocar assim, falso profeta, coloque o nome Pastor Walter Pereira embaixo e coloque a data, né? Este aí é um falso profeta. Por quê? Ele gosta de profetizar, mas não gosta de ouvir a palavra. E um profeta, ele deve, é um tópico que nós vamos já mexer, ele deve se submeter à palavra. Quer dizer que ele gosta de dizer o que Deus está falando para os outros e não gosta de ouvir o que Deus está falando para ele. Pode olhar, pergunte quantas vezes ele já leu a Bíblia toda. Ele não gosta de ler Bíblia, não gosta de escola dominical, ele gosta de caixinha de promessa, mas não gosta de Bíblia, não gosta de escola dominical, não gosta de culto de ensino e não gosta de trabalhar também, ele gosta de ficar à tarde rodeando aí pelos círculos de oração e profetizando. Mas o sangue de Jesus tem poder e está repreendido em nome do Senhor. O profeta obedece aos trilhos da palavra. Sua profecia tem que andar alinhada aqui com a palavra. Sexto lugar, o profeta chama para um retorno à palavra. O que é isso, pastor Walter? Um retorno à obediência. A profecia, irmãos, ela é para edificação, ela é para consolação, ela é para exortação. Ou seja, aquilo que precisamos, não é? Então, é o que eu li aqui no comecinho da nossa introdução. O ministério profético do Antigo Testamento não se caracterizava pela adivinhação, nem pela mera predição do futuro, mas tinha como principal objetivo, marque isso aí, principal objetivo, levar a todos a ter um firme compromisso com Deus. Então, este é o cunho principal da profecia, é chamar para um retorno à palavra. Foi o que Samuel fez. Samuel se levanta num tempo de crise, onde a palavra está abandonada, onde o rito lá na tenda está, vamos dizer, adulterado, né? Está prostituído até, né? Está corrompido. E aí, meu irmão, se a liderança está corrompida, para onde é que esse povo vai? Então se levanta um homem de Deus para dizer a palavra de Deus para o povo e trazer esse povo de volta à obediência, para que esse povo seja edificado, consolado e exortado. Sexto lugar. Sétimo lugar, o profeta deve ser um homem de coragem. Isso aqui é bom. O profeta deve ser um homem de coragem. Aliás, não dá para ser profeta se ele é medroso, porque Deus vai muitas vezes usá-lo com uma palavra de exortação, e quando você vai exortar quem é pequeno é uma coisa, agora quando você tem que exortar quem é grandão, aí, meu amigo, tem que ter coragem. Por isso que não dá para político, não dá para o bajulador. O bajulador não pode ser profeta, porque o bajulador, ele gosta de dizer o que as pessoas gostam de ouvir, né? O cara está caindo no abismo e ele diz, não, olha, cair no abismo deve ser a melhor coisa do mundo. Eu, desde pequenininho, sonhava em cair no abismo. Olha, se o senhor espirrar, saúde, né? Então, já estou com um lenço aqui. Então, irmão, bajulador, fuja do bajulador. O profeta tem que ser homem de coragem. Ele não pode ser bajulador, não pode ser politicamente correto, não pode estar firmado em favores, não pode ser manipulável e ele nem está à venda e nem está em liquidação. Não adianta tentar comprar o profeta. Você pode comprar o sacerdote, pode comprar o juiz, pode comprar quem for. O profeta não pode ser comprado, porque ele é um instrumento de Deus para corrigir em tempo de crise. Glória a Deus por isso. Então tem que ser um homem de coragem. E nós vamos ver que Samuel era um homem de coragem. Nós vamos ver que quando Saul traz aquele rei, se não me engano, Agag, né, o rei lá da cidade que ele tinha que destruir tudo lá, né? Os Amalequitas, tinha me fugido o nome aqui. E era para ele ir destruir homem, mulher, menino, gado e tudo. E ele trouxe o melhor do gado, trouxe o rei vivo, tudo. Samuel, quando viu, aqui resumidamente, né, não dá tempo de ler tudo aqui, ele chama o rei, né? E a Bíblia diz assim, Samuel despedaçou o rei Agag. Acho que ele pipinou ele todinho na espada. Samuel era um homem de coragem. Olha, Saul era rei
ir na casa de Jessé ungir outra pessoa, irmãos, era assinar a sentença de morte. Mas ele foi. O Senhor diz: olha, enche a tua botija de azeite, vá lá, porque eu tenho na casa de Jessé quem vai ser o rei. Então, o profeta deve ser um homem de coragem. Não pode ser bajulador, não pode ser politicamente correto, não pode ser firmado em favores, não pode ser manipulado e não está à venda e nem está em liquidação. Compre quem quiser comprar. Não é? Compre o político, né? Mas o profeta você não pode comprar. Ele morre como João Batista, perde a cabeça, mas ele diz ao rei: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Vou cortar a sua cabeça, corte, mas eu estou dizendo a você, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Em oitavo lugar, o profeta deve ter sido exercitado no ouvir. Aqui eu não estou falando a mensagem que ele ouve de Deus e transmite para o povo, que eu falei aqui anteriormente. Mas eu quero dizer que se esse profeta é alguém que vai ser chamado, irmão, para ouvir Deus falar, para depois ele transmitir ao povo que ouviu, ele deve ter sido exercitado no ouvir. É por isso que eu digo, Deus usa nos dias modernos pessoas no espírito de profecia, usa. Mas essa pessoa que gosta de falar para os outros ouvir, ele tem que sentar, ele tem que aprender a sentar para ouvir, inclusive o que ele não gosta de ouvir. Então, hoje nós temos muitos pregadores, né? As agendas estão sendo disputadas, né? Nós temos profissionais da pregação hoje, pregando por aí, né? Depois que sai do culto, saqueia a igreja, é um verdadeiro assalto, não é? E quando sai, deixa problema para o pastor resolver, porque não entrega a palavra de Deus coisa nenhuma, ele já sabe o que as pessoas gostam de ouvir e ele manipula auditório. É um garoto de auditório, mas o profeta não é chamado para isso, não é chamado. E esses homens não sentam para ouvir, não sentam. Então eu sou pastor de uma igreja, estou ensinando a igreja, estou corrigindo a igreja, eu entrego mensagem de consolação, entrego mensagem de exortação, entrego mensagem evangelística. Agora, a pergunta é, e o senhor, pastor Valdo, senta também para ouvir? Aí terça-feira eu estou na igreja sede com o meu pastor, eu tenho um pastor sobre mim. Sento, fico ouvindo atento e anotando as coisas interessantes para colocar em exercício na minha vida. Na escola dominical eu estou sentadinho lá na classe, não fico passeando em igreja, eu fico sentado na classe, ouvindo, porque eu preciso aprender. Como é que eu gosto de falar e não gosto de sentar para ouvir? É imoral esse tipo de coisa. A gente precisa sentar, eu preciso ler Bíblia e eu preciso sentar para ouvir minhas lideranças que estão sobre mim me ensinando. Então eu posso abrir minha boca como um profeta do Senhor, falar e ensinar. Tópico 2 e subtópico 2 e 3. Olha que coisa linda aqui. Tópico 2, subtópicos 2 e 3. A formação profética de Samuel. Samuel aprendeu com Eli. Ele foi formado pelo velho sacerdote, assim como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Glória a Deus. E Timóteo, que aprendeu com Paulo. Deus chamou Samuel quando ele tinha cerca de 12 anos, ou seja, a mesma faixa etária de Jesus, quando foi levado a Jerusalém pelos seus pais. Assim, sob os cuidados de Eli, Samuel era forjado por Deus para o ministério profético. Olha o comentarista falando. Muitos hoje não querem mais aprender com os mais experientes, pois julgam-se importantes e desprezam o aprendizado aos pés de alguém. Paulo e Timóteo, por exemplo, orgulhavam-se de ter aprendido com seus mestres, mas além de disposição para aprender, precisamos de disposição para ouvir a voz de Deus. Vou nem comentar mais nada, irmão, porque aqui já está um caldo que dá para a gente ficar muito bem alimentado. Quem não senta para aprender, irmão, pode até levantar para falar. Pensa até que está abafando, mas pelo fato de não ter força moral para falar, ele também não é ouvido, obviamente, né?
Nono lugar, o profeta tem palavra de fiel cumprimento. Glória a Deus. Subsídio bíblico teológico. Vamos lá. É reconhecido naquela geração, Samuel. Samuel é reconhecido naquela geração como um homem honrado. E tudo quanto diz sucede assim, infalivelmente. 1 de Samuel 9,6. Ali vai dizer que tudo que Samuel falava acontecia, sucedia, se cumpria fielmente. Por quê, irmãos? Porque o profeta tem palavra de fiel cumprimento. Pastor, e se a profecia não se cumpre? É porque ele é falso profeta. O profeta de Deus, o que ele diz, se cumpre. Porque ele não diz a palavra dele. Ele diz a palavra de Deus. E o que Deus fala, irmão, pode ser horário de verão, pode ser horário normal, pode ser de noite, pode ser de dia, pode ser no verão, no inverno, pode pegar fogo, pode encher de água, dê o que der. O que Deus falou, ele vai cumprir. Ele disse a Jeremias, Jeremias, o que você vê? Jeremias 1,11 por ali. Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-lo. E nós temos por último aqui, irmãos, em 10º lugar, o profeta dos dias atuais. Tudo isso que eu falei aqui, eu estou falando contextualizando, mas ele se cumpriu na vida do profeta Samuel. O profeta dos dias atuais. Nós vamos ver aqui onde tem um comentário, no tópico 3, nós vamos ver o dom da profecia. Veja bem, o dom de profecia, disponível a todos os crentes, manifesta-se de forma sobrenatural. A profecia é um dom sobrenatural. E é momentânea, encoraja, exorta e consola a igreja. Edifica de forma coletiva e individual o povo de Deus. No subtópico 2 diz, o emprego do termo profeta no Novo Testamento refere-se a determinados indivíduos chamados por Deus a fim de entregar revelações específicas à igreja. Como foi o caso de Ágapo, que ele falou sobre a prisão de Paulo e falou sobre aquela grande fome que haveria. Não podemos confundir o ministério profético com o dom de profecia. Hoje nós não temos mais ministério profético, nós temos dom de profecia. Onde estão os profetas? Hoje o Senhor continua a falar à sua igreja por meio do ministério profético. Ainda temos homens que, à semelhança de Ágabo, transmitem enunciados proféticos de maneira sobrenatural e extraordinária. Todavia, eles não possuem a autoridade canônica da Bíblia Sagrada. A única regra infalível de fé e prática reconhecida pela Igreja de Cristo é a palavra. Toda locução profética é passível de julgamento à luz da Bíblia Sagrada. Então Deus pode não levantar aí um homem classificado como profeta na igreja, não. Ele tem pessoas que ele usa no dom de profecia, esporadicamente, de quando em quando há uma necessidade. Que eu digo sempre, irmãos, crente que lê Bíblia, não precisa nem ouvir muita profecia. Crente que lê Bíblia, ele nem é de ir muito a gabinete de pastor para ficar conversando muita coisa, não. Ele nem pede muito conselho, ele tem até muito conselho para dar, porque ele é orientado. Eu fico lendo minha Bíblia e eu fico vendo quanta orientação. Então, meu irmão, para esse negócio de ficar ligando para a rádio, para pedir versículo. Isso aí eu acho assim, se fosse um irmão que estava lá na cortina de ferro, que não tinha Bíblia e tudo mais. Mas você tem Bíblia, meu irmão. Aí você está querendo que o locutor de rádio fique pegando versículo em caixinha de promessa para você. Por que você não vai ler a Bíblia e receber as correções que Deus tem para a sua vida, as palavras de consolação, as palavras de exortação, as palavras de direcionamento de Deus? Agora, quando algo for particular, que Deus perceber que há interesse dele me dar uma palavra de orientação, ele vai usar alguém como já usou. Tenho várias palavras proféticas para a minha vida, creio que você também tem. Aí ele usa quem ele quer, mas é de gosto duvidoso
Pessoas que ficam de igreja em igreja buscando ouvir a adivinhação e buscando ouvir o que lhe agrada. Quando o pastor chega em determinadas reuniões, não tem profeta para se levantar. Quando o pastor não está, aí diz que canta profeta de tudo que é lado e tome mentira no ouvido dos irmãos. E essas profecias por aí têm acabado com o casamento, têm comprometido ministérios, têm feito pessoas se desviar. E aí, irmãos, um caso sério. Nós temos muito cuidado, não podemos sufocar o espírito de revelação. Nós somos crentes pentecostais, mas nós temos que ter muito cuidado com aquilo que foge à poderosa palavra de Deus. Sejamos como Samuel, um profeta autêntico que nasceu, cresceu, se desenvolveu e terminou como um homem honrado, um homem respeitado, um homem que tudo que falava sucedia infalivelmente, um homem que podia dar direção ao povo e o povo seguir e estariam no rumo certo. Como ele disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus nos abençoe e receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Você ainda que não é inscrito nesse canal, né, você aí embaixo onde tem inscrever-se, clique aí, você vai se inscrever. Aí na mãozinha, não esqueça de dar um cliquezinho aí na mão, esse like ajuda o vídeo, né? Porque o YouTube vai interpretar que o vídeo tem relevância. E coloque seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais, né? Você que, às vezes é só você da igreja que assiste esse vídeo. Divulgue entre os irmãos para nós podermos edificar outras vidas. Deus os abençoe em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo.